Olá, tribo de luz! Sejam muito bem-vindos ao meu canal e é com muita alegria que retomamos a leitura do livro Como Entender o Efeito Sombra em Sua Vida. Um livro que vem nos trazer reflexões sobre o nosso interior, sobre os nossos medos e inseguranças. Meus queridos, para você que está chegando agora, nós temos a playlist Eu Leio para Você, onde contém o primeiro livro, que é O Efeito Sombra, e o segundo, que é esse que nós estamos dando continuidade. Todos estão separados por capítulos. Então, comece lá do início, onde nós colocamos introdução, capítulo 1, capítulo 2 e assim por diante. Hoje nós vamos entrar então no tema Muitos Eus, um só mestre. Então já começamos aí com total e potência, adentrando bem na nossa ferida. Presta atenção nessa leitura aí que vai ser muito forte. Então, iniciando. Existe uma antiga história dos índios Cherokee sobre o cacique de uma grande aldeia. Um dia, o cacique decidiu que era hora de orientar o seu neto favorito sobre a vida, o mundo. E ele o levou para o meio da floresta. Fez com que sentasse sobre uma velha árvore e explicou: Filho, existe uma batalha sendo travada dentro da mente e do coração de todo ser humano que vive hoje. E embora eu seja um velho e sábio cacique, o líder da nossa tribo, essa mesma batalha é travada dentro de mim. Se você não souber dessa batalha, ela o fará perder o juízo. Você nunca saberá que direção tomar. E às vezes vencerá na vida. E às vezes também poderá perder. E depois, sem entender o porquê, perceberá que está perdido, confuso, com medo, arriscando a perder tudo que trabalhou tanto para ganhar. Você muitas vezes achará que está fazendo a coisa certa e depois descobrirá que fez as escolhas erradas. Se você não entender as forças do bem e do mal, a vida individual e a vida coletiva, o verdadeiro eu, o falso eu, você viverá a vida toda num grande tumulto. É como se existissem dois grandes lobos vivendo dentro de mim. Um é branco e o outro é preto. O lobo branco é bom, gentil e não faz mal a ninguém. Ele vive em harmonia com tudo à sua volta e não se ofende se a intenção não era ofender. O lobo bom, sensato e certo de quem ele é e do que é capaz, briga apenas quando essa é a coisa certa a fazer e quando precisa se proteger ou proteger a sua família. E mesmo então, ele faz isso de maneira certa, leve. Ele toma conta de todos os outros lobos da matilha e nunca, jamais se desvia da sua própria natureza. Mas existe o lobo preto também, que vive dentro de mim, e esse lobo é bem diferente. Ele é ruidoso, zangado, descontente, ciumento e medroso. Basta uma coisinha para que ele se encha de fúria. Ele briga com todo mundo o tempo todo, sem nenhuma razão. Ele não consegue pensar com clareza, porque a sua ganância para ter sempre mais e sua raiva e a sua ira são grandes demais. Mas trata-se de uma raiva infrutífera, porque ela não muda nada. Esse lobo só procura confusão aonde quer que ele vá. E é por isso que sempre acaba achando o que não quer. Ele não confia em ninguém, por isso não tem amigos de verdade. O velho cacique ficou sentado em silêncio durante alguns minutos, deixando que a história dos dois lobos penetrasse na mente do jovem neto. Então, ele lentamente se curvou, olhou fixamente nos olhos do menino e confessou: Às vezes é difícil viver com esses dois lobos dentro de mim,
pois eles brigam muito para dominar o meu espírito. Cativado pela história do ancião sobre essa grande batalha interior, o menino puxou a tanga do avô e perguntou ansioso: "Qual dos dois lobos vence, vovô?" E com um sorriso cheio de sabedoria e uma voz firme e forte, o cacique diz: "Os dois, filho. Veja bem, eu escolho alimentar só o lobo branco. O preto ficará à espreita, esperando o momento certo em que eu saia do equilíbrio, ou fique ocupado demais para prestar atenção às minhas responsabilidades. E então atacará o lobo branco e vai causar muitos problemas para mim e para a nossa tribo. Ele viverá sempre com raiva e brigará para atrair a atenção pela qual tanto anseia. Mas se eu prestar um pouquinho de atenção no lobo preto, compreendendo a sua natureza, se eu reconhecê-lo como a força poderosa que ele é e deixá-lo saber que eu o respeito pelo seu caráter, eu o usarei para me ajudar, e se um dia eu precisar, ele estará lá, ou também para ajudar a tribo, se assim for. Ele ficará feliz e o lobo branco ficará feliz também, e ambos vencerão. Todos venceremos." Mas sem entender direito, o menino perguntou: "Eu não entendi, vovô. Como os dois lobos podem ganhar?" E o cacique continuou a explicação: "Veja bem, filho, o lobo preto tem muitas qualidades, e são qualidades importantes de que eu posso precisar. E dependendo das circunstâncias, é claro. Ele é feroz, determinado e não se deixará subjugar nem por um segundo. Ele é inteligente, astuto e capaz dos pensamentos e estratégias mais aguçados, o que é importante em tempos de guerra. Ele tem os seus sentidos elevados e superiores, que só aqueles que olham através da escuridão podem apreciar. Em meio a um ataque, ele poderia ser o nosso maior aliado." O cacique então tirou da sua bolsa alguns pedaços de carne defumada e colocou-os no chão, um à direita e o outro à esquerda. Ele apontou para a carne e disse: "À minha esquerda está a comida para o lobo branco, e à minha direita está a comida para o lobo preto. Se eu optar por alimentar os dois, eles não brigarão. Então, eu poderei utilizar cada um deles como eu precisar. E como não haverá guerra entre eles, poderei ouvir a voz da minha sabedoria profunda e escolher qual dos dois pode me ajudar melhor em cada circunstância. Se a sua avó quer uma carne para fazer uma refeição especial, e eu não cuidei disso como eu deveria, posso pedir para o lobo branco me emprestar a sua magia e consolar o lobo preto da sua avó, que estará faminta e zangada comigo. O lobo branco sempre sabe o que dizer e me ajudará a ser mais sensível às necessidades dela. Veja, filho, se você compreender que existem duas grandes forças dentro de você e respeitar as ambas igualmente, as duas sairão ganhando e haverá paz. A paz, meu filho, é a missão dos Cherokees, o propósito supremo da vida. Um homem que tem paz dentro de si tem tudo. Um homem dividido pela guerra em seu íntimo não tem nada. Você é um jovem que precisa escolher como vai lidar com as forças opostas que vivem em seu interior. Você precisará escolher. Você é um jovem que ainda está aprendendo. E a sua decisão determinará a qualidade do resto da sua vida. E quando um dos lobos precisar de atenção especial, o que acontecerá às vezes, você não terá do que se envergonhar.
Poderá simplesmente admitir isso aos anciões e conseguirá a ajuda de que precisa. Quando isso for de conhecimento público, aqueles que já travaram essa mesma batalha podem oferecer-lhe a sua sabedoria. Essa história simples e pungente explica como é a experiência humana. Cada um de nós está em meio a uma batalha contínua, em que as forças da luz e da escuridão competem pela nossa atenção e pela nossa submissão. Tanto a luz quanto a escuridão habitam dentro de nós, e todo ao mesmo tempo. Verdade seja dita, existe uma matilha interna de lobo dentro de nós. O lobo amoroso, o lobo bondoso, o lobo esperto, o lobo sensível, o lobo forte, o lobo altruísta, o lobo generoso e o lobo criativo. Junto com esses aspectos positivos, existem o lobo insatisfeito, o lobo ingrato, o lobo autoritário, o desagradável, o egoísta, o indecente, o mentiroso e o destrutivo. Todo dia temos a oportunidade de reconhecer todos estes lobos, todas essas partes de nós mesmos, e escolher como iremos nos relacionar com cada um deles. Será que continuaremos condenando alguns e fingindo que eles não existem? Ou vamos tomar posse de toda a matilha? Por que sentimos a necessidade de negar a matilha de lobos que vive em nós? A resposta é fácil. Ou achamos que ela não existe, ou que não deveria existir, ou ainda tememos que, se admitirmos todos os diferentes eus que ocupam espaço na nossa psique, de algum modo seremos rotulados de esquisitos, diferentes, prejudiciais ou psicologicamente fragmentados. Achamos que devemos ser pessoas boas e normais, dentro das quais mora um único eu. Mas existem muitos eus, e a recusa em entrar em acordo com eles é um grave erro, que nos levará a cometer atos estúpidos e temerários de autossabotagem. Eis o grande segredo. Existem muitos eus contidos dentro do nosso eu, pois dentro de cada um de nós existem todas as qualidades possíveis. Não há nada que possamos ver e nada que possamos julgar que não exista dentro de nós. Todos somos luz e escuridão, santos e pecadores, pessoas adoráveis e abomináveis. Somos todos gentis e calorosos, mas também frios e cruéis. Dentro de você e dentro de mim, existem todas as qualidades conhecidas pela espécie humana. Embora possamos não estar conscientes de todas as qualidades que possuímos, elas estão adormecidas dentro de nós e podemos despertar a qualquer momento, em qualquer lugar. A compreensão disso nos permite entender que nós somos bons, somos capazes de fazer as coisas ruins e as boas. Mais importante que isso é que, às vezes, nós também nos tornamos os nossos piores inimigos. Em resumo, este capítulo nos traz uma reflexão sobre a aceitação do nosso lado obscuro, do nosso lado sombra, porque nem sempre as sombras são negativas. Nós podemos trazer ela para o nosso lado, para executar coisas positivas, porque o nosso lado sombra, ela tem potência, ela tem força, ela tem a coragem para executar aquilo que precisa. Então, não neguemos as nossas sombras. E agora, nós vamos adentrar no capítulo que fala sobre a gangorra. Aqui, nós vamos entender um pouco mais como equilibrar essa gangorra. Seguimos. Em seu livro, A Busca do Milagroso, Ouspensky, um aluno do mestre espiritual russo Gurdjieff, conta uma história que capta a multiplicidade da consciência humana. O pior erro, dizia ele, é crer na unidade permanente do homem. Mas o homem nunca é um.
ele muda continuadamente. Raramente permanece idêntico, mesmo que por meia hora. Pensamos que um homem chamado Ivan é sempre Ivan. Nada disso. Agora é Ivan. Um minuto mais tarde, Pedro. Mais tarde ainda, Nicolau, Sérgio, Mateus, Simão. Mas todos pensam que ele é o Ivan. Sabem que Ivan não pode praticar certos atos. Não pode mentir, por exemplo. E agora descobrem que Ivan mentiu e ficam muito surpresos, porque ele, Ivan, fez tal coisa. É verdade, Ivan. Ivan não pode mentir. Foi Nicolau quem mentiu. E a cada vez, Nicolau mentirá de novo, porque Nicolau não pode deixar de mentir. Ficaram espantados quando se deram conta da multidão desses Ivan e desses Nicolau, que vivem num só homem. Todos nós somos capazes de sentir humildade e arrogância, generosidade e ganância, paz de espírito e violência. Você pode imaginar cada um destes pares opostos sobre uma extremidade de uma gangorra. Quando tomamos posse de cada um dos extremos e os aceitamos, a gangorra fica equilibrada. Mas, ao reprimirmos uma das extremidades, na tentativa de mostrar ao mundo apenas o lado brilhante de nossa persona, ao tentarmos gerenciar as nossas tendências sombrias, em vez de ficar em paz com elas, deixamos a gangorra perigosamente desequilibrada. E como a nossa psique está sempre buscando inteireza e equilíbrio, é só uma questão de tempo antes que o nosso lado sombrio mostre a sua cabeça feia, ameaçando solapar e destruir tudo o que queríamos. Todos temos essas qualidades dentro de nós. Dentro do nosso DNA existe o potencial de todas as qualidades que podemos ver nos outros. A condição humana é de polaridades e é um paradoxo. Negar-se a ver este paradoxo e o nosso todo ou o nosso eu verdadeiro, especialmente negando os traços que são os opostos polares daquilo que gostaríamos que fosse verdadeiro em nós, é o que nos causa uma dor e sofrimento indefiníveis, aumentando a probabilidade de autossabotagem. A negação da nossa condição humana em sua totalidade limita o que conseguimos ver em nós mesmos e nos outros, e corta a nossa ligação com o próprio recurso de que precisamos para viver uma vida plena, feliz e bem-sucedida. Que recurso é esse? Você talvez se pergunte. E é simples. Esse recurso é a verdade. Quando estamos dispostos a aceitar o paradoxo humano, ficamos suficientemente conscientes para sermos verdadeiros com nós mesmos. Só assim podemos ver com clareza e honestidade quem somos e do que somos capazes. A verdade é um ingrediente essencial de que precisamos para garantir que nosso eu inteiro, e não o nosso gênio cruel, seja responsáveis pelas decisões acerca do nosso comportamento e das nossas escolhas. Se presumirmos que as pessoas boas não podem fazer coisas ruins, teremos de nos perguntar quem é que de fato está fazendo coisa ruim. Será que as pessoas boas na verdade são ruins? Afinal, o que é ser bom? Somos apenas bons ou apenas ruins? Só o branco e preto, sem nenhuma nuance acinzentada entre um e outro? Se as pessoas boas não podem fazer coisas ruins, então quem dentro de nós, ou dentre nós, está cometendo estes atos vis? A maioria de nós se considera unicamente bom e não se dá conta da sombra deste pensamento unilateral. Essa é uma perspectiva tacanha da nossa humanidade, que nos leva a crenças distorcidas e moralistas que limitam
perigosamente a maneira como nos vemos, ou como vemos os outros e vemos o mundo. É preciso um esforço moral para entender que todos somos capazes dos atos mais abomináveis e de comportamentos autodestrutivos. A preguiça psicológica, caracterizada como a maior parte da nossa adaptação à vida, na qual o bem reside dentro de nós e o mal é projetado sobre os outros. E esse é o caso do político de alto escalão que aponta o dedo para o presidente, acusando-o de ter um caso, expressando diante de repórteres e milhões de norte-americanos a sua indignação diante da ofensa imperdoável. E a respeito de quem se descobre que teve um caso extraconjugal na mesma época, tudo é exposto. E então, temos o pastor experiente de uma igreja de 14 mil fiéis que condena o homossexualismo com ar severo e defende a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas depois é forçado a se retratar quando um garoto de programa revela que teve um relacionamento de 3 anos com ele. Os nossos eus rejeitados, renegados e a vergonha que eles encerram dão a resposta secreta para a pergunta: por que nós somos os nossos maiores inimigos? Mas a verdade é que não somos tão bons quanto pensávamos ser. Se há mais em nós do que revelamos, até para nós mesmos, o que devemos fazer a respeito? Voltando-se para o mundo interior. Embora possamos assistir incrédulos quando outras pessoas cometem crimes passionais por estupidez ou ganância, e gritemos: eu nunca faria isso. Estudos revelam que no conjunto certo ou errado de circunstâncias, a maioria de nós pode ser influenciada, desviando-se do seu curso e convencionada a participar de comportamentos que nunca acreditaríamos ser capazes. A maioria de nós pode e exibirá comportamentos e qualidades durante a vida, dos quais não se julgava capaz. Por exemplo, abandonar o parceiro, tomar o que é do outro, puxar o tapete de outra pessoa, ou mentir para encobrir um mau hábito ou um erro. Existem muitos aspectos renegados, muitos aspectos que podem e serão expressos de maneira autônoma. Queiramos ou não acreditar nisso. Eles vivem nos recessos sombrios do nosso ego ferido. A nossa sombra pode ser imaginada como uma coleção desses eus parciais, que existem logo abaixo da superfície da nossa consciência. Quando ignorados, eles tornam forças poderosas que podem agir como entidades independentes. Podem surgir a qualquer momento em nossa vida, roubando-nos todas as coisas que trabalhamos duro para conquistar. Podem sabotar os nossos relacionamentos, nossas finanças, nossa família e nosso futuro. E, no entanto, a maioria de nós prefere negar a própria existência. Trabalhamos com afinco para ignorar estes aspectos. Usamos sem perceber a comida, o álcool, o sexo, as drogas, a excitação, o acúmulo de coisas, o supérfluo, a fofoca e os casos de uma só noite como maneiras de nos distrair daquilo que julgamos inaceitável ou desagradável. Fazemos coisas ruins uns aos outros e a nós mesmos, quando não podemos ou não queremos admitir que existe muito mais atrás da nossa fachada do que realmente queremos ver ou saber. Mas precisamos entender que cada parte nossa tem uma necessidade essencial que requer atenção. E quando optamos por ignorar constantemente as necessidades dos nossos muitos eus, corremos o perigo de perder o controle do nosso comportamento e nos tornamos os nossos piores inimigos. A vergonha que sentimos dessas partes rejeitadas e de suas necessidades insatisfeitas
nos leva a fechar os olhos para o nosso conhecimento profundo do que é certo ou errado e para o que representa o nosso bem mais elevado. Ao compreendermos que todos nós somos simultaneamente pessoas boas e más, somos mais capazes de abrir mão dos julgamentos e parar de apontar o dedo para aqueles que são pegos agindo de acordo com os seus impulsos mais sombrios. Nós os veremos como eles são, as pobres almas que foram pegas de calças curtas quando o seu lado sombrio assumiu o controle. Quando algumas qualidades que eles pensavam que haviam conseguido reprimir vêm à tona, ou ainda quando uma ferida tão profunda e dolorosa é exposta, e eles reagem sem pensar, sem sequer considerar as consequências do seu comportamento. Quando entendermos quem somos no nível mais profundo, como somos estruturados e o que nos leva a fazer o que fazemos, veremos como as experiências humanas são previsíveis. Veremos as razões ocultas que nos levam a fazer as coisas que fazemos, a reagir da maneira como reagimos, mesmo quando conscientemente não queremos agir assim. Ficaremos frente a frente com a constatação de que somos muitas vezes meros fantoches, escravos de uma programação interna que comanda as nossas ações, as nossas reações, as nossas escolhas e, por fim, o nosso comportamento. Então, meus queridos, comentando um pouquinho sobre este capítulo que nós lemos agora, ele nos traz a reflexão da importância de integrar todos os nossos eus, da importância que tem de você assumir o que você é, independente se foi classificado como ruim ou como bom. Você apenas tem que integrar o seu lado sombrio e trazer o equilíbrio entre essas duas áreas da sua vida. Fazer com que o lado sombrio se torne sua luz. Fazer com que esse lado que tem força faça um alinhamento na tua vida de modo que tudo entre em total equilíbrio. Que você não tenha vergonha de si, que você não tenha vergonha de mostrar todos os seus eus. E você possa se integrar da forma melhor e mais elevada. Porque assim, se você sentir vergonha porque você não gosta de conviver com muitas pessoas, né? Você está negando essa parte sua que gosta de permanecer mais interiorizada, introspectiva. Se você negar para as pessoas que você sente raiva às vezes, você está negando o seu lado força. Então pare de negar as suas sombras. Aceite como elas são. Independente do que os outros vão pensar, você precisa se libertar do julgamento, das críticas. Você é a pessoa mais importante e isto deveria bastar. Então, eu finalizo aqui essa leitura deste capítulo e o próximo que nós vamos falar é sobre a vergonha de ser você. Então, aguardo você no próximo capítulo. E se essa leitura fez sentido para você, ressoou no seu coração, eu peço que você curta, compartilhe e comente qual foi a sua percepção sobre essa leitura. E compartilha com as pessoas que você acredita que essa leitura vai trazer contribuição. E assim, o universo entende esse movimento e traz para você mais prosperidade e abundância. Toda a troca energética, ela é devolvida com mais prosperidade e mais abundância. Gratidão!